Muito bom dia. Depois de uma quinta-feira caótica aqui no Brasil, chegamos a 3 de setembro. Nessa sexta-feira, agora os futuros americanos são 15 para 7 da manhã, trabalhando basicamente no 0 a 0, justamente porque hoje é o dia mais importante da semana para os dados nos Estados Unidos, que vem o payroll, que mostra como está o mercado de trabalho por lá, com relação a salários, horas, com relação à taxa de desemprego, número de vagas abertas, o que é um dos termômetros mais importantes para a determinação da política monetária que o Banco Central americano tem falado. Quando o emprego recuperar, eles podem começar a pensar em diminuir o montante de compras mensais ou, quem sabe, até subir juros. Falo aqui novamente, assim como eu faço diariamente, que eu não acredito que eles diminuirão esse montante de compras de 120 bilhões de dólares mensais em títulos da dívida americana, mais títulos lastreados em hipoteca, que eu acho que eles continuarão fazendo isso porque os números da economia ainda estão longe do que era pré-Covid, e também não acho que subirão taxas de juros por um bom tempo, tá? Às 9h30 saem esses dados e eu coloco aqui porque ele vem realmente a balançar o mercado e é super importante, principalmente para esse ponto que eu falei. Na zona do euro saíram alguns dados. Para quem me acompanhou aqui semanalmente, eu falei sobre os PMIs de serviço dessa semana. O que é PMI? É o que dá um termômetro do setor privado de serviço e da indústria, e o composto é a mescla dos dois. Acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é retração. Todos os de industriais PMIs industriais vieram pouco acima ou em linha do esperado nessa semana, do setor industrial, tanto da zona do euro como um todo, como de alguns países, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha. Agora saíram o de serviço, além do composto, o de serviço. Todos vieram ainda alto, próximo ali dos seus de 60, lembrando que acima de 50 é expansão, mas abaixo do esperado, tá? Foram meses que alguns países passaram por restrições novamente na Europa, então é natural que isso venha a cair. Na China, continuam com os imbróglios de intervenções do Partido Comunista cada vez mais. Reguladores do Ministério do Transporte convocaram e entrevistaram 11 empresas de transportes pagos e eles foram obrigados a retificar seus comportamentos que não estão de acordo com o comportamento que o Partido Comunista exige, tá? Então, tem um economista argentino que eu gosto muito, que é o Benegas. Ele é um economista de viés libertário, que é muito igual ao que eu penso, a linha de raciocínio de economia que eu penso, que eu me identifico, em que ele fala que na China foram dados slots de liberdades e capitalismo para para pouco percentual da população, para eles poderem ganhar dinheiro e o país dar uma respirada, porque tudo é 100% centralizado no Partido Comunista. E mais, a China tem um PIB per capita na casa ali dos 10 mil dólares. Os Estados Unidos são 65 mil dólares o PIB per capita, portanto pode alcançar em valor nominal esse PIB, mas está muito longe dos Estados Unidos, e a China vem passando por um problema de natalidade. A taxa de natalidade vem caindo e até 2030 a população chinesa, se continuar dessa maneira, tende a cair bastante, tá? E ainda saiu o PMI industrial da China, que veio 46,7, não só abaixo do mês passado, que veio 54,9, mas veio abaixo de 50. Lembrando que aí passa a ser retração, e um dos pontos que eu venho falando diariamente aqui também é que eu não acredito que a inflação vai ser estrutural, porque esses países passarão, já estão começando a passar por dados econômicos mais fracos, e isso influencia sim a demanda, além da queda nos preços das commodities. Agora aqui no Brasil, que descolou basicamente do mundo inteiro ontem, quando os Estados Unidos fecharam na alta e a nossa bolsa teve um dia caótico de mais de 2% de queda aqui, basicamente a reforma do IR que tinha sido aprovado na Câmara foi para o Senado agora, teve uma mudança, ao invés de tributar dividendos em 20%, seria de 15%, foi aprovado esse ponto, e eu tendo a olhar de maneira diferente. Nossa, que bom, em vez de ser 20 vai ser 15? Não, melhor que não fosse tributado esse ponto, porque se a gente diminuir realmente o custo do nosso Estado, o custo dos gastos obrigatórios que a gente tem, que representa 94% das nossas despesas, a gente conseguiria continuar não tributando lucros e dividendos dessa maneira. Então eu continuo achando que se nós diminuirmos essa máquina inchada pública e ineficiente, a gente consegue
fazer com que a gente onere menos a população produtiva, todos, de todas as camadas, e sobra mais dinheiro no bolso da população para fazer o que eles realmente decidirem com a sua própria vida e não ter que ficar bancando cada vez mais inchaço de máquina pública, que nos últimos anos, nesses 2 últimos anos, apesar de tudo, ela vem diminuindo, tá? E ainda a gente ainda está vivendo um imbróglio do orçamento de 2022, que foi enviado para o Congresso, algo que parece fictício por encaixar os precatórios lá dentro, mas não vai caber tudo, então vai ter que equalizar esse ponto, então ainda está gerando dúvidas, expectativas e o mercado fica mais receoso. Em contrapartida de aprovar a reforma do IR, o Senado aumentou em 1,5 bi os gastos do governo, porque ele colocou fim nos limites por gastos das estatais nos seus planos de saúde. E mais, para piorar aqui ainda, o Senado também rejeitou ontem a mini-reforma trabalhista, que ela facilitava a contratação de jovens, ela facilitava a contratação sem direitos a benefícios como férias, 13º, FGTS. Não é que eu não defendo isso. Se tem uma livre escolha entre 2 pessoas, um aceita, o empregador aceita, o empregado aceita e facilita e barateia a contratação no momento que a gente está com 14% de desemprego, é natural que seria bom para todos os lados, diminuindo o desemprego. Se eu aceito e o meu empregador aceita, ótimo para os 2 lados, um contrato mútuo entre as partes. Mas obviamente não, o importante é burocratizar, encarecer tudo e a gente continua com desemprego mais alto, tá bom? Bom, e além disso, a produção industrial no Brasil ontem caiu 1,3% frente ao mês anterior. Claro, foram meses que a gente passou até por certas restrições aqui. Então, novamente, são dados que têm uma base um pouco defasada, mas foi um dado bastante fraco que saiu da produção industrial brasileira. Então, um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira. Em breve tem dados importantes. Forte abraço, Bruno Musa.